Dando continuidade à entrevista da semana passada, o Dr. João Luiz Nóbrega vai estar falando conosco neste programa sobre as nuances do direito comercial. Doutor, falávamos a respeito da questão do direito como um agente fomentador de negócios. Na empresa, parte da premissa que começa da empresa para o legal e não do legal para a empresa. Como é que a gente consegue se preparar para isso, doutor? Fabiano, a questão aqui é quase que filosófica, né? Vamos assim dizer. Normalmente, quando se pensa em direito, você pensa em lei. Sim. Lei que praticamente não tem relação com a sua empresa. A organização da empresa, a estrutura da empresa que precisa ser construída para que ela possa se desenvolver e realmente crescer sem os problemas que vêm acontecendo, faz o caminho contrário. Sim. Ou seja, você constrói os instrumentos de direito que organizam a empresa a partir da empresa, a partir da realidade da empresa. É ali que você coleta os elementos jurídicos Sim. que vão construir essa infraestrutura. Por exemplo, a primeira etapa de um trabalho organizativo do direito, para dar suporte a uma empresa, é você fazer consultas através das quais você vai identificando os contratos tácitos. Os fundadores. Os né? fundadores. O que passava pela cabeça dele, a história da empresa, né? Isso é direito. É mesmo, doutor? Isso é direito, isso integra o acervo de direito da empresa. O modus operandi que um lidava com o outro. Os acordos que surgiram, Sim. não escritos, que estão na cabeça das pessoas e que não foram registrados. Isso precisa ser resgatado. Sim. E eu acho assim uma coisa, essa primeira etapa do trabalho organizativo, ela traz uma recompensa muito grande para a gente, porque na medida que o empresário vai revendo o seu negócio, que ele vai resgatando a história, ele vai entendendo de forma assim tranquila os pontos que precisam ser ajustados. Caramba, é fantástico isso. Então, na realidade, você remexe com o sujeito, né? Então ele vai lá lembrar o que levou ele a fundar aquela empresa, como é que era o contexto, como é que estava a questão social dele, a questão familiar, a questão financeira, as primeiras conquistas, como é que se deu, como é que foi o acordo de um sócio emprestando para o outro, como é que foi o rateio de dinheiro. Isso tudo pode ser registrado, doutor? Isso torna-se um documento? Isso, na realidade, isso se torna um instrumento que vai permitir você perceber os pontos que foram ficando para trás e que foram construindo lacunas jurídicas. Sim. Que fragilizam a empresa. A partir dessas consultas e desse registro, você adquire a possibilidade de fazer o mapeamento dos pontos do negócio que precisam ser fortalecidos. Certo. A partir dessa identificação, você diz o seguinte, olha, este acordo, este empréstimo que aconteceu entre sócios, esse acordo com o fornecedor, essa obrigação do agir do empregado que foi pactuado, mas que não foi escrito, você começa a ver os pontos que precisam ser formalizados juridicamente. Entendi. Ou seja, você vai buscar o direito não na lei, você vai buscar o direito no fato. E hoje em dia já é um entendimento muito latente que o fato é tão importante, ou até mais importante, do que o texto friamente escrito. Com certeza. Com certeza. O texto escrito, é só nós raciocinarmos como é que é formada uma norma legal. A norma legal não é um ente que foi descoberto ao acaso. Sim. Ou seja, dentro de um sistema democrático como é o nosso, os representantes do povo que integram o poder legislativo, o dever deles é capturar na sociedade os fatos
que a sociedade deseja ver vencedor, deseja ver regulado, deseja ver preservados. Ou seja, a norma nasce da onde? Do fato social. Entendi. Então, aquela sequência do fato faz com que o legislador observe-o e veja que há necessidade de regulá-lo. De regular. Entendi. Então, na realidade, a norma nasce do fato, assim como a empresa nasce do fato, que é o desejo das partes se reunirem para montarem um negócio. E daí o contrato social que deveria expressar esse desejo. Ele precisa. O contrato social, ele é um instrumento fundamental. Sim. E normalmente muito mal usado. Mas, doutor, no Rio de Janeiro principalmente, se você faz um contrato social e por alguma questão você quer nortear algum ponto, isso cai muito em exigência na Juscerge. Eu estou passando uma dificuldade dessa e eu digo para o senhor, não é fácil, até porque na Juscerge a gente não tem nenhuma ação nem de defesa. Então você faz o pedido, faz a prerrogativa, envia para eles glosam e não te dá direito nem de defesa. Então você fica cumprindo a exigência do julgador que acha que é certo ou errado. É nesse ponto, Fabiano, que é fundamental o seguinte, é por isso, voltando à questão que nós conversamos na semana passada, é fundamental que o advogado entenda de negócio. Sim. Ele não vai se tornar um comerciante, não é isso. Mas ele precisa entender daquela relação comercial que ele está buscando regular através de um contrato. Tá? Entendi. E, ao mesmo tempo, de modo tal que ele consiga capturar as intenções, os acordos, a forma que aqueles sócios regularam tacitamente a sua empresa. Sim. E consiga traduzir isso num texto legal que seja passível de ser registrado Entendi. na Juscerge. Entendi. Ou seja, é o advogado ganhando uma competência de visão de negócio e o empresário ganhando uma visão do direito. Entendi. É uma aproximação. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Entendi. Sabe? É um ganha-ganha. Agora, o advogado, então, esse profissional que você está relatando, não é um profissional que costumamos ver, né? A sua empresa, certamente, é uma empresa que hoje se destaca no segmento que ela atua por essa visão macro que você está descrevendo para nós. Né? E, certamente, muitos que nos assistem devem estar gerando interesse. Mas, tudo bem, isso é maravilhoso. É acessível a nós, médios e pequenos empresários, doutor? Com certeza é acessível. Tá? Volto a dizer, precisa ser visto como uma área da empresa. Sim. Uma área da empresa. Que precisa ser investida. Precisa ser investida. Sim. A formação, invariavelmente, Fabiano, eu reúno em minha formação acadêmica a visão da administração pelo curso de administração de empresas e a visão jurídica por conta da formação em direito. E isso determina a nossa forma de ver o direito. Sim. E a nossa forma de ver o direito é o direito a serviço dos negócios. Certo. A formação que ela parte somente da lei, somente do estudo do texto legal, sim, despreza o principal elemento de direito, que é o fato. Vejam só, hein? E aí que está o âmago da questão. É aí que está o âmago da questão, é aí que está a nova competência que precisa ser agregada ao negócio e que depende, sim, de advogados com uma visão de negócio. Sim. Porque é muito comum, né, a utilização de modelos. Você quer fazer, se faz uma coisa, pega um modelo, pega alguma coisa que já foi utilizada. É mais ou menos como você pegar uma mesma roupa e querer usar em pessoas que têm desde 2 metros até 1,60 m. Não cabe. Não cabe. Então, o que acontece? Para que isso não seja dessa forma e que a empresa realmente ganhe uma estrutura que permita o crescimento seguro, sim, porque crescer é uma coisa, crescer seguro é outra coisa. É verdade, completamente diferente. Né? Crescer, a pessoa pode crescer, e aí tem até o ditado, quanto maior a queda. Maior a queda. Quando é que essa queda não acontece? Quando você tem uma base segura. E aí você consegue sim registrar. Imagina um contrato social no qual você dispõe de instrumentos para sanear dúvidas, sim, dos sócios
no desenvolvimento da operação, quando da entrada de um sócio, quando da entrada de um herdeiro ou de coisa semelhante. Quando o falecimento de um sócio. Quando o falecimento de um sócio. Passamos por uma situação muito próxima agora, uma sócia lá da empresa, apesar de ter uma quantidade de cota bem pequena, mas ela veio a falecer. E aí? O contrato ele tem lá um regimento que diz que o herdeiro pode assumir, né? Ou então pode ficar unisocietário durante 180 dias. Mas isso, na prática, como é que uma empresa vai ficar sem um sócio que assine juntamente com outro, se os dois assinam em conjunto? A constituição de uma empresa via registro do contrato social tem que ter o foco no negócio. Sim. Tem que ter um foco no negócio. E o advogado ele tem que ser competente para antever os desdobramentos que podem acontecer. Certo. Pode acontecer o desentendimento entre sócios. Como é que você regula isso? Pode haver um falecimento, vai acontecer um falecimento. Sem dúvida. Em certo momento, esse falecimento vai acontecer. Como é que você regula? Não é simplesmente dizer as cotas serão dos herdeiros que forem habilitados a desenvolver aquela atividade. Não é isso é pouco. Porque, na realidade, uma sociedade é uma reunião de pessoas, né, que estão ali desenvolvendo uma atividade, organizacionalmente falando. São pessoas que estão desenvolvendo uma atividade, pessoas que vão ter dúvidas, pessoas que vão mudar os seus interesses no curso do tempo. Verdade. E o contrato tem que ser um instrumento hábil para, no momento em que as dúvidas surgirem, porque vão surgir, Sim. seja por conta de modificação da percepção do sócio, seja de, eventualmente, ingresso de um novo herdeiro, de um herdeiro com esse semelhante, ou de um novo sócio. O contrato social tem que ser um instrumento, e aí o advogado ele tem que entrar com a sua experiência de antever e mostrar para os sócios que estão constituindo essa empresa ou reorganizando essa empresa, da necessidade de prever precisamente como será tomada uma decisão na hipótese dos sócios não chegarem ao entendimento. Entendi. E esse foi a palestra que o senhor ministrou aqui para nós na CDL e falava sobre isso, né? Abordava exatamente esse tópico. E, doutor, há uma preocupação muito grande também, que é a questão que herdeiro não é profissão. Né? Herdeiro não é profissão. Herdeiro não é profissão. E essa sucessão familiar é algo assim muito complexo e não existe uma receita de bolo. Tem empresas que dá super certo, tem empresas que dá super errado, tem outras empresas que se mantêm, não cresce, não termina, mas também se mantém. Na tua vida de advogado, como é que o senhor tem visto essa questão da sucessão familiar? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, mas vai ficar para o próximo bloco, porque o nosso tempo já se esgotou. O programa CDL Entrevista vai para o rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o Dr. João Luiz Nobre. Falávamos no último bloco a respeito da sucessão familiar. Como o senhor tem visto isso hoje, nos nossos dias, nas empresas que o senhor atua? Fabiano, normalmente a sucessão societária, ela tem representado um problema. Né? Ela tem representado um problema, ela tem quebrado algumas empresas e tem tido um custo pessoal, familiar muito alto. No meu modo de ver, esse custo, esses problemas, essas dificuldades não decorrem de problemas efetivamente, de dificuldade de briga de sócios. Eu vejo que a briga, ela é, na realidade, um resultado final de uma falta de uma gestão jurídica administrativa adequada ao tempo do sócio vivo. Sim. Tá? Agora ele não está mais lá para esclarecer. Ele não está para esclarecer.
a história desapareceu, Sim. a formalidade deixou de ser vista, a informalidade levou com a morte do sócio, um pedaço do direito embora. Sim. E aí os sucessores que entram, sem conhecer esse histórico, esse direito pactuado entre os sócios, começam a se degladiar, começam, e aí o negócio sofre. Como é que se trata isso? Sim. Como é que Essa é uma receita importante. Como se trata isso? Como é que se trata isso? Você precisa construir instrumentos, documentos, especificamente documentos, contratos, Sim. que tratem da sucessão. Entendi. Por exemplo, se o bem-estar procurado é o bem-estar da empresa, Certo. tá? Não há dificuldade nenhuma que estes sócios em vida, por exemplo, disciplinem as condições necessárias para que os herdeiros entrem e atuem na empresa. Porque uma coisa é ser dono de cotas, de ações, Sim. outra coisa é estar atuando na administração da empresa. Viver o dia a dia dela. Viver o dia a dia da empresa. Sim. São coisas distintas. É justificável, necessário e posso dizer assim, indispensável, que os sócios em vida regulem as condições mínimas que os herdeiros precisam ter para exercer a atividade de gestão do negócio. Entendi. Isso pode ser já pré-pactuado. Pré-pactuado. Entendi. É como se fosse, assim, vamos dizer, um acordo pré-nupcial. Entendi. Antes que ocorra o casamento desse herdeiro com um negócio, gerencialmente falando, ele precisa preencher as coisas, você precisa pactuar as condições necessárias para que ele interfira na gestão da empresa. E caso, aí uma questão muito pontual, se esse herdeiro não for qualificado ou ele não cumprir a exigibilidade pré-acordada, a administração da sociedade ela não pode ser dada a procurador, porque a pessoa herdeira ela poderia constituir um procurador que atendesse à necessidade do contrato? Isso poderia ser regulado no contrato. Entendi. Vejam só, hein? Nuances importantíssimas, né, doutor? São elementos que, na realidade, organizam a relação societária e evitam que os problemas futuros aconteçam. Entendi. Eu sempre vejo, Fabiano, dessa forma, o problema surgido numa sociedade, nessa questão de sucessão, onde os filhos cresceram... Vão entrando no negócio. Se você... O problema não é porque os herdeiros são pessoas, vamos assim dizer, conflituosas. Sim. É porque tinha um ambiente de informalidade que era propício ao conflito e ele não foi tratado durante o tempo de vida do sócio falecido. E a sua empresa, doutor, a Nóbrega Direito Empresarial, ela tem essa preocupação, ela executa esse tipo de trabalho? Quem nos assiste, se quiser contratar a Nóbrega para fazer esse tipo de trabalho, esse encaminhamento para fazer uma inserção de um herdeiro ou uma transferência societária. A sua empresa, ela trabalha com essa vertente? Nós trabalhamos com a vertente empresarial do direito. Sim. Então, nós temos condição de atender com a visão de negócio. Sim. Ou seja, de instrumentalizar o negócio com as estruturas jurídicas necessárias para que sócios saiam em vida ou por falecimento. Porque também quer viver um momento da vida, né? Como deve ser bom entregar um negócio funcionando para os filhos tocarem em vida. Com certeza. E é curioso, quando você estrutura juridicamente a empresa, quando você cria essa infraestrutura jurídica, você gera tranquilidade nos sócios fundadores, vamos assim dizer, para que transmitam aos seus herdeiros sem a necessidade dele estar o tempo todo resolvendo os problemas, porque só ele sabe, só ele tem a história. Aquela questão que nós conversamos antes, quando ele conta a história, ele traz todo aquele acervo de informalidade para a formalidade, documentos que regulam essas relações, ele
ele se capacita como pai Sim. a entregar os negócios para os filhos com tranquilidade. E vocês fazem todo esse trabalho prévio da consulta psicológica, teoricamente falando, né? Aí vocês entendem o negócio da pessoa, vocês estruturam, vocês veem os pontos vulneráveis, fazem um trabalho em cima desses pontos vulneráveis para fortalecê-los, transforma a empresa num aspecto legal e geram um documento, um protocolo, um contrato, um tratado, e aquilo ali passa a vigorar como sendo um instrumento legal da empresa. Um instrumento legal de regular essas relações. E aí, independente se é A, B ou C que entra, ele está travado naquele ponto ali. Porque aquele dali passa a ser, vamos dizer, o melhor para a empresa na visão dos sócios. E isso independente, doutor, se é uma grande empresa ou se é uma média empresa. Independente. 2 lojas, 3 lojas, não faz diferença. Não faz diferença. Na realidade, o que acontece? Eu costumo dizer que o empresário, quando o empresário vê o seu negócio como um negócio grande, quando ele tem orgulho do que ele faz, independente dele ter uma loja, ou 2 lojas, ou 3 ou mais, quando ele valoriza o negócio dele, ele diz o seguinte: eu preciso estruturar isso daqui. Sim. E esse é um candidato para uma organização jurídica administrativa. Sim. E o que um aspecto interessante, Fabiano, é o seguinte: nós temos uma unidade de negócios dentro do escritório focado na pequena e média empresa. Certo. Tá? De modo tal que os custos estão adequados à realidade da pequena e média empresa. Entendi. É claro que estruturar passar limpo 20 anos de uma empresa com 30 lojas é diferente de uma com 3 lojas. Certo. Tá? Até a complexidade é outra. A complexidade é outra, o histórico é outro, sim, os pactos firmados são outros. Não é? E o que nós temos visto é o seguinte: os custos eles estão compatíveis, acessíveis, e os clientes de pequeno porte, médio porte, têm consumido, assim, percebendo o valor do que estão fazendo e com o desembolso que cabe de forma tranquila nos seus custos, porque nós utilizamos, inclusive, a tabela de honorários mínimos da OAB para fazer essa fixação de honorários. Então ele já sabe quanto que ele vai gastar, porque você usa a tabela da OAB. Nós trabalhamos com projeto. Tá ótimo. Nós não trabalhamos trabalhamos com a transparência. Né? Um aspecto curioso é o seguinte: eu entendo que o advogado, no que respeita a negócios, ele não é o dono da verdade. Sim. Ele está ali, na realidade, para perceber as relações que foram travadas e traduzir essas relações em documentos que estruturam a empresa. Sim. De modo tal que quem valida o que o advogado faz, no primeiro momento, é o empresário. Entendi. Que ele vai dizer: não, foi isso mesmo que eu pactuei, foi isso mesmo que nós fizemos. E não o contrário, o advogado dizer aquilo ali é o certo. Ele não pode fazer isso. Não pode. Ele tem que ver as relações, construir os documentos que suportem essas relações, identificar as fragilidades e discutir com o empresário. Olha, este ponto te gera fragilidade com o fisco, este ponto te gera fragilidade com o fornecedor, este ponto te gera fragilidade com empregados, e aí com este outro ponto te abre fragilidades com o consumidor. Doutor, isso é importantíssimo. Agora, por exemplo, a questão de franquia ou filial. Vocês também fazem esse trabalho, porque há uma questão muito importante, nosso tempo já está terminando, teremos muitos assuntos para falar, mas não vai faltar oportunidade. Convido já desde já o senhor para as outras vezes vir ao nosso programa, mas a questão entre franquia e filial. Em breves palavras, qual a diferença crucial de uma para outra? Eu diria o seguinte: são 2 negócios radicalmente diferentes. Sim. A franquia, na realidade, ela é o quê? Ela é um franqueador master que o ganho principal dele como franquia vão vir nas taxas, nas cobranças que são feitas em função dele entregar esse know-how que ele desenvolveu, sim, a um outro. A loja em expansão por via de filiais, ela é um negócio com braços
que vão estabelecendo pontos no caso do lojista, pontos de venda em diversas áreas. São negócios diferentes e para você definir entre franquia e filiais, você precisa entender o coração do empresário. Perpassa por aí também. Passa por aí. Tá certo. Professor João Luiz, foi um prazer estar contigo. Eu aprendi muito esse programa, foi assim, muito valioso no aspecto jurídico, porque nós ficamos felizes em ver que o direito, né, como uma ciência humana, ele também está preocupado com essa evolução do nosso negócio enquanto comerciante. E o senhor falando me lembra muito a minha esposa, porque ela, como arquiteta, ela fala isso. A arquitetura ela tem a todo momento a preocupação de entender o que o cliente está pensando. Às vezes nem ele consegue externar isso. Mas ela tem que captar. E eu fico muito feliz, doutor, porque nós temos aqui na OAB de Niterói a comissão empresarial, que é até presidida pelo Gustavo Fuscaldo, e eu vou convidar o Gustavo para estar presente num evento que nós vamos fazer. Eu gostaria de convidar o senhor também, que é o almoço empresarial para pais e filhos do comércio. Pais e filhos do comércio vão ser convidados a estarem aqui, porque o doutor João Luiz vai estar palestrando para a gente sobre sucessão familiar e eu espero você que nos assiste a estar presente. Professor, foi um prazer tê-lo aqui no programa CDL Entrevista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Parabéns a você como presidente, nota 10. Muito obrigado. É muito bom saber de pessoas competentes como você à frente de grandes empreendimentos como esse. Parabéns. Fico feliz. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial.